Nesse vídeo, eu quero mostrar uma ferramenta de alta produtividade para o time de engenharia ou para o time de orçamentação de projetos de automação. Então, eu quero demonstrar a alta produtividade da engenharia de automação ou designer de IACS, né, que é Integrated Architecture Control System, tá? Nessa parte 1, eu quero mostrar essa ferramenta de aceleração dos projetos. Eu vou usar o IAB, que é o software de configuração de arquitetura. Dentro do IAB, nós temos uma ferramenta chamada PSE, que é o Process System Estimator. Obviamente, não vamos fazer uma arquitetura de processo, de DCS de processo, mas vamos usar essa ferramenta para acelerar a nossa engenharia. Eu tenho aqui um caso de estudo para essa demonstração. Então, vamos imaginar que um cliente precisa de uma lista de produtos de uma arquitetura de automação mais completa possível, contendo os seguintes itens: um controlador de automação, um sistema de supervisão com o servidor de telas e 5 estações de operação, e uma estação de engenharia ou manutenção. Também precisa de remotas, essas remotas contendo aí um somatório de 300 entradas digitais, 250 saídas digitais, 80 entradas analógicas e 60 saídas analógicas. E também o cliente quer uma reserva de 20% além dessas quantidades. Ele também quer uns 10 inversores de frequência de 10 HP e mais 10 inversores de 5 HP. Bom, então vamos lá acessar a ferramenta do IAB, né? Então, quando a gente abre o IAB, ele vai apresentar essa tela inicial, a gente vai selecionar aqui um novo projeto. Aqui nós podemos dar o nome para este projeto, vou chamar de PSE, tá? Aqui a gente vai, então, selecionar essa ferramenta aqui, que é o Plant PX System Estimator. Novamente, eu não vou especificar um DCS, mas eu vou usar essa ferramenta para acelerar a minha especificação dos itens de uma grande arquitetura de automação. Seleciono a ferramenta e vamos criar essa aplicação. O IAB já me larga aqui para colocar algumas informações deste projeto, né? Então, a gente pode dar a identificação do projeto, a revisão do projeto, a identificação de referência desse projeto, o nome do projeto, né? Eu vou chamar ele de BSE, e o contato desse projeto, tá? E aí, para fins de identificação do projeto. Primeira coisa que a gente precisa fazer é, vamos apagar algumas dessas arquiteturas que é dedicada mais a processo e que para automação de manufatura, neste momento não me interessa. Então, a gente pode apagar esses servidores de informação e serviços que nós temos aqui, né? Deixando só a arquitetura básica aqui para a gente trabalhar na especificação. Então, vamos deixar a arquitetura sempre nesse nível, né? Nível aqui dos devices de automação, nível do controlador, o sistema, o servidor, onde vai estar o nosso sistema de supervisão, e aqui a informação do nosso projeto como um todo. Depois de ter feito essa limpa aqui na estrutura, né, eu vou redefinir os padrões que eu quero para esse sistema. Como eu não vou usar uma CPU dedicada ao processo, eu vou selecionar uma biblioteca no qual me permite usar uma CPU padrão de automação. Então, vamos selecionar essa biblioteca da versão 4, ok? E a gente clica no OK. Vamos definir também alguns tipos de hardware padrão. Geralmente, para grandes arquiteturas, nós podemos definir aqui a família de I/Os, né? A família de entradas e saídas do nosso sistema de controle de automação. Então, geralmente, para grandes sistemas, nós usamos 100% o Flex 5000. Então, é só digitar 100% tanto aqui na parte dos I/Os digitais, como na parte aqui dos I/Os analógicos. Feito isso,
a gente vê que na parte direita superior, eu posso selecionar o padrão dos cartões de entradas e saídas, né? Então, nesse caso aqui das entradas digitais, eu gostaria do padrão de 32 pontos por cartão, no caso da entrada. Na saída, vou pegar uma saída transistor também de 32 pontos. Aqui na parte de entradas analógicas, eu posso deixar o padrão, que esse aqui é um I/O genérico, né, para corrente e tensão, e para a saída analógica também vou deixar esse modelo aqui, o F8, que é para corrente e tensão genérico, tá? É isso que eu faço aqui nessa tela de configuração, eu vou clicar em OK. Com isso, nós já estamos aptos a iniciar aqui, né, entrar mais no detalhe. Como o cliente já queria um sistema de supervisão com um servidor e 5 clientes, então, naturalmente, aqui a ferramenta já está, aqui essa especificação. Se eu tiver uma outra situação, eu posso ajustar as quantidades aqui, ok? Seguindo aqui no sistema eu vou definir a arquitetura de rede, né, entre a parte de servidores de visualização e a parte de I/Os, ou dispositivos de campo e nível de controle. Eu vou querer aqui uma arquitetura um pouco mais simples neste caso de uso, porque o cliente não falou nada em alta disponibilidade e redundância dessas redes. Então, eu vou escolher uma rede modelo simples, ok? Se eu quiser mudar o tipo do switch para ser conectado na camada de visualização, eu posso definir aqui algum modelo específico, só selecionar esse botão para escolher outro modelo, e aqui embaixo é o padrão de switch para a camada dos dispositivos de automação, que também posso clicar aqui no botão e escolher o modelo mais adequado. Seguindo mais embaixo, eu vou escolher o meu tipo de controlador. O controlador que vem selecionado por padrão é um dedicado para processo, para DCS. No meu caso, eu vou querer um controlador genérico, então vou escolher uma CPU aqui do ControlLogix L80E, né, que é uma CPU genérica para manufatura. Depois que eu gerar a lista de materiais, eu posso ainda alterar esse modelo para modelos com safety integrado, ok? Bom, aqui na camada de arquitetura do controlador, eu quero segregar as redes entre a camada de supervisão e a camada da rede de dispositivos de campo. Então, para isso, eu clico nessa opção aqui, né, de editar os módulos de comunicação do controlador. Aqui ele só traz um modelo de rede, de módulo, né, para uma Ethernet convergente. Eu quero segregar essas redes, então aqui embaixo eu vou adicionar um outro modelo de cartão não convergente. Eu quero separar as redes, né, entre as redes de I/O e as redes de inversor, tá? Eu vou selecionar esse modelo. Para ficar compatível com a CPU que nós escolhemos, que é uma CPU L83Z neste caso, que é uma CPU de alto desempenho já com porta gigabit, eu também vou escolher um cartão de rede com essa característica com portas gigabit já nativas, né? Aproveitando, falando, esse cartão também traz recursos para cibersegurança, né? Para editar também os usuários que podem ter acesso ao sistema de controle. Eu quero também adicionar mais um cartão não convergente, justamente para ter um cartão para entradas e outro cartão para os inversores de frequência. Aqui em cima eu também vou ajustar o modelo de cartão para este modelo aqui, N4TR, para ter essa opção também gigabit na camada de supervisão. Ok? Feito isso, clico no OK, e agora a gente vai aqui para a camada dos I/Os, né? Então, a gente vem aqui, configurar os I/Os. Primeiramente, eu vou resolver essa incompatibilidade aqui da versão, né? Então, eu edito a versão aqui da biblioteca para uma versão 4, como a gente fez lá no início do projeto, certo? Para ficar compatível com o modelo de biblioteca para os I/Os.
Aqui eu vou colocar, então, aquelas quantidades desejadas pelo cliente, né? 300 entradas digitais, 250 saídas digitais, se eu não me engano, são 80 entradas analógicas e 60 saídas analógicas. E ele gostaria de mais 20% de reserva desses I/Os. Carregando isso aqui no sistema, né, automaticamente o software já me dá uma ideia, né, do processamento exigido na CPU do controlador, assim como a utilização de memória. E quando eu vou carregando a quantidade de I/Os que eu quero usar aqui no meu sistema, ele já faz uma previsão, né, de quantos tags de visualização nós vamos precisar, tags de histórico de dados, né, tags de alarme e uma estimativa de consumo de memória do controlador, ok? Tudo isso é possível porque eu estou usando biblioteca de lógica e biblioteca de tela, né, onde eu já tenho essas informações já mapeadas. Eu vou clicar aqui no aceitar, e agora a gente vai adicionar o nosso CCM. Então, para CCMs customizados, né, pelo usuário, a gente pode escolher essa opção aqui do MCD, ok? Clicando aqui na opção do MCD, vamos configurar o nosso MCD. O cliente pediu aí que seja 10 inversores de 10 HP e mais 10 inversores de 5 HP, né? Então, eu vou colocar aqui no total que são 20 inversores da família 525, por exemplo, né? Poderia também escolher outra família aqui de acionamento, mas nesse caso vamos escolher essa família mais simples do 525, até pela faixa de potência que encaixa aqui nessa família. Aqui eu coloquei essa quantidade de inversores, né? Já é também me atualizado aqui a tabela de tags de visualização, histórico, alarmes e a quantidade de memória exigida na CPU. Eu clico no aceitar. E agora, aqui nessa parte do CCM, dos acionamentos, eu vou clicar nessa parte aqui do Assign I/O to Hardware. E aqui, pessoal, eu consigo editar a quantidade o modelo do drive, né, e a potência do drive. Eu vou desselecionar, vou tirar a seleção aqui dessa parte de usar o default do sistema, certo? E aqui, então, eu vou querer adicionar duas linhas, né, porque eu quero 10 drives de 10 cavalos e mais 10 drives de 5 cavalos, ou HP, né? Então, nos 10 de cima, eu vou clicar aqui na setinha do Generic Drive e vou configurar um inversor. Só clicar no Configure, que vai abrir a tela de seleção do nosso inversor de frequência. Eu quero um 525, vou clicar aqui, nessa seleção, clicar no OK, ele vai abrir aqui o seletor de opções deste inversor de frequência. Então, normalmente aqui para o nosso caso de uso, né, para o nosso demonstração, vou escolher um modelo de 380 volts, aqui o modelinho de 10 cavalos, vou selecionar mais um item que falta, que isso é filtro, né, e conforme a necessidade, se tem filtro ou não embutido, vou clicar no aceitar, e pronto, aqui já vai aparecer o código do nosso inversor de frequência de 10 cavalos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na opção de baixo, para configurar a mesma família de inversor de frequência, porém de 5 cavalos também. Então é só clicar no Configure, selecionar aqui a nossa família de inversor, aqui no caso 525. Aqui eu vou selecionar 380 volts, 5 HP, a opção de potência, com filtro ou sem filtro, conforme a gosto do cliente. Com isso, eu terminei essa seleção, né? Então, a parte de controlador me parece aqui ó, que está bem definido, não vou ter mais nenhuma carga de I/O, né? Já defini os I/Os e os drives que precisam. Eu posso ainda fazer um teste, né? Posso redimensionar minha CPU conforme também o valor do meu budget, né? Então, selecionei uma CPU um pouco menor, né, em torno de 5 megabytes de memória, ela vai usar 76% de memória. Se eu quiser uma folga maior no meu projeto para futuras ampliações, então eu escolho um modelo maior, certo?
Vamos escolher esse modelo L82, que eu já vi que eu posso otimizar essa minha arquitetura e ainda tem uma certa folga aqui na utilização de memória, ok? Agora a gente vai colocar, então, os nossos computadores, né? As nossas estações de operação e estações de engenharia. Aqui a gente já tem o servidor de visualização, então, aqui dentro do servidor, eu vou colocar, então, as minhas estações de operação. Então, o cliente pediu, né, 5 estações de operação, então eu vou colocar aqui as 5 estações, certo? Que estão aqui na sequência, certo? Aqui eu vou colocar, então, mais uma estação de engenharia, ok? Deixa eu selecionar aqui em cima, ó, aqui em cima que eu posso selecionar a estação de engenharia. Eu escolhi o modelo errado, deixa eu deletar esse aqui, que esse aqui é uma estação de engenharia que já vem pronta para uso do Theme Manager. O que a gente precisa é só uma estação de engenharia mais simples, que é essa aqui, ó, Workstation é, de engenharia, normal. Ok, já está aqui. Se eu quiser também incluir mais algum outro software, eu consigo incluir. Ok, vamos fazer uma análise final. Então, se clicando aqui no controlador, eu vejo essa utilização de memória e CPU. Aqui eu já tenho uma previsão de quantos tags de visualização eu vou utilizar no meu supervisório. Já tenho uma ideia de quantos tags de histórico eu vou utilizar. Aqui, no caso, eu vou usar dos próprios softwares de supervisão, mas se eu tivesse aqui também um servidor dedicado para para fazer o histórico, né? Eu já teria essa visibilidade do tamanho da licença do historiador, se fosse o caso, né? A quantidade aqui também de potencial de alarme que eu poderia ter no máximo aqui, conforme essas malhas de controle, conforme a biblioteca que eu selecionei, ok? Olhando no sistema aqui, a gente revê esses mesmos valores. Olhando aqui também no sistema de servidor também, eu vejo qual que é o potencial de uso do software de visualização na parte do server. E aqui no sistema como um todo, eu vejo aqui a quantidade, né, de entradas e saídas utilizada pelo meu sistema, a quantidade de acionamentos considerada aqui no meu sistema e as informações totais aqui, né, de uso de tags e performance também do meu sistema como um todo. Terminando aqui, então, a nossa especificação, nós podemos selecionar essa opção de criar, né, a lista de materiais. Então, a gente clica aqui no Finish e olha só, o sistema já vai criar toda a arquitetura de automação conforme as boas práticas, né? Então, esse aqui seria o nosso servidor que vai conter a licença do FTView Server, né? E aqui, então, a gente teria aqui as nossas estações de operação, né? Então, seriam alocadas aí na nossa sala de controle, certo? Então, tá aqui as, as máquinas, né, de operação, e aqui estaria a nossa máquina de engenharia, ok? Esse switch core é um switch a cargo de TI, né? Que tu já tem aqui uma referência, né, do uso aqui de portas. Aqui estariam os nossos switches de distribuição, né? Para, em redundância, para alta disponibilidade aqui, entre a conexão do meu sistema de supervisão e operação, né? Com meus sistemas de automação, ok? Uma coisa que faltou aqui, ó, tô vendo que está tudo convergindo para a mesma rede, né? Então está tudo meio misturado. O que que aconteceu? Eu esqueci de selecionar os devices apropriados para cada switch de chão de fábrica, né? Então eu posso voltar aqui, né, na minha seleção do PSE, editar o que eu já tinha especificado. Agora aqui em cada dispositivo, eu seleciono aquela minha placa de rede, né, dedicada para cada tipo de acionamento ou dispositivo. Então,
o módulo não convergente 1 para os meus I/Os e o módulo aqui não convergente 2 seria para os meus acionamentos, tá? Eu só ajustar isso aqui novamente, eu clico aqui de novo para gerar uma nova arquitetura, né? Ele vai pedir se eu tenho certeza, ok, né? E aqui ele já nos redesenha a arquitetura. Então, vamos lá segregar aqui os nossos servidores novamente, né? Nosso servidor onde vai estar o FTView Server, depois aqui as nossas máquinas de operação, né? Na sala de controle, que são 5 estações de operação, e depois aqui mais a nossa estação de engenharia. Ok, agora a gente já percebe aqui, né, que eu posso só reposicionar aqui o hardware, né? A gente já percebe que a rede agora não é mais convergente, né? A rede de supervisão está aqui em cima, segregada pelo backplane da nossa rede de chão de fábrica. Aqui eu vou pedir para fazer uma autodistribuição dos I/Os aqui, né, para melhorar aqui a organização da informação, né, que eu vou botar o outro switch aqui mais para o canto, para a gente organizar aqui os dispositivos, né, então aqui está o somatório aqui dos dispositivos de acionamento. Como aquele switch não conteve, né, todas as portas, então ele colocou aqui um switch adicional para o excedente também dos acionamentos, ok? Então, rapidamente, a gente já tem uma arquitetura de automação já pré-validada, tanto para a camada de supervisão e também para a camada de controle, certo? Aqui está o nosso controlador, deixa eu tirar ele aqui um pouquinho, organizar essa parte aqui. Está aqui o nosso sistema de controle com os nossos de repente aqui nosso painel de I/Os junto com os nossos painéis CCMs de acionamentos. Ok? Feito isso, eu posso salvar o nosso projeto e esse botão aqui já gera para nós a lista básica, né, deste material. Então, já sai certinho especificado aí o código dos nossos acionamentos, quantidade de I/O, modelo de CPU apropriado, e em poucos minutos aí, né, com essa especificação. Eu posso selecionar aqui a lista consolidada, né, de itens, né, e aqui, clicando aqui na parte do catálogo, ele seleciona aqui já de ordem crescente aqui, conforme o código, né, então a gente percebe aqui que ele já colocou a CPU, rack, fonte, colocou aqui os nossos switches, colocou aqui ó, o inversor de frequência de 5 HP, botou o inversor de frequência aqui de 7 HP, né? Colocou aqui toda a lista aqui das remotas de I/O que serão necessárias e também já colocou aqui os softwares principais que são necessários. E mais a parte aqui que é mais voltada à TI, né? Já colocou aqui o Switch Core, uma referência para a gente lembrar de inserir isso aí na nosso orçamento. Então, rapidamente, a gente já tem essa lista de materiais aqui, que pode ser encaminhada aí para o engenheiro de vendas da Eletronor para inserir os impostos e os acordos comerciais necessários. Vale lembrar aqui também, depois do IAB pronto, né, desse projeto pronto, neste botão aqui de Report, a gente tem toda a documentação também da parte de infraestrutura de rede, né? Usando aqui os switches de distribuição, o switch core, né? Com todo o depara de conexões entre os switches de distribuição com o switch core e os switches de distribuição com os nossos switches de acesso, caso seja necessário. E depois aqui, né? Também toda a relação aqui de conexões dos switches de acesso que estão dentro do meu painel, né? Cada porta indicando aí o IP apropriado para a configuração do nosso switch e aqui a relação de VLANs, ok? Então esse é um documento bem interessante e para finalizar, aqui na aba de arquitetura, eu posso definir aqui, né, as áreas, né, a área de servidor, eu posso definir aqui também a área da sala de controle, né, eu posso definir aqui também a área de manutenção, posso definir aqui a área de TI, né, usando aqui
organizando esses switches dessa forma. Eu posso estar organizando aqui a área de automação como um todo, né? E segregando aqui esses componentes em painéis de controle, depois aqui um painel de automação, né? Então, tudo isso eu consigo organizar aqui na nossa aba de arquitetura, né? Aqui também a gente consegue organizar como se fosse o nosso, vou reduzir aqui o zoom, né? Aqui como se fosse o nosso painel de CCM, né? Então, eu posso colocar aqui. Isso ajuda aí também o time de montagem de painel na organização de todo o nosso sistema, ok? A ferramenta também dispõe aqui de opções de exportar essa arquitetura aqui para Excel, quer dizer, para Excel não, para PowerPoint, para o ePlan, para Studio 5000, ou seja, dá para exportar para outras plataformas aí de softwares, ok? Era isso que eu queria mostrar nessa primeira parte, usando principalmente essa ferramenta do Plant PX Estimate Wizard, né, ou PSE, certo? Para acelerar a nossa arquitetura de controle e automação e atender essas demandas que vêm do cliente, muitas vezes para orçar um sistema gigante desses em pouco tempo, mas com uma excelente precisão na relação dos itens. Até o próximo vídeo.